Olá, olá. Olá Tomás, como é que estás? Olá Jorge, como é que tu estás? Sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar. Hoje trazemos aqui um convidado mais fit, digo eu. Sim, mais sporty. Vai dar cabo de nós. Mais sporty. Saímos daqui, vai-nos pôr a treinar e temos... Acho que vai dar cabo de nós mentalmente e fisicamente. Acho que eventualmente não foi uma boa escolha para connosco, mas vamos a isto. Hoje temos connosco o Jorge Costa. O Jorge tem uma história de vida maravilhosa, tem uma equipa que o segue, tem imensas pessoas que o seguem enquanto exemplo de vida, é coach, é treinador, portanto vamos ter aqui um grande desafio, Tomás. Vamos sim, senhor. Soltamos o jingle. Soltamos o jingle e seja o que Deus quiser. Olá, bom dia. Esta voz de rádio fica sempre bem. Olá, Jorge. Como é que estás? Tudo bem? Tudo ótimo. Pá, obrigado por teres vindo, acima de tudo. Aceitaste aqui um desafio da nossa parte, partilhar um bocado da tua história, o que é que fazes e de maneira que inspiras não só os teus seguidores, mas as pessoas que estão à tua volta e que te rodeiam a ter um estilo de vida melhor e uma vida melhor também. Conta-nos um bocadinho, qual é a tua experiência, o que fazes, Olha, toda a vida eu sempre gostei de estar com pessoas. Gosto de ver pessoas felizes e sempre achei, desde novo, que a minha vida, o meu futuro, deveria ter algo relacionado com o desporto. Até que descobri o fitness, e há mais de 20 anos que estou na área do fitness, sempre muito focado em não passar um treino, ao contrário de vocês estavam a dizer com medo de levar uma tareia, mas sim passar experiências, porque acho que nos dias de hoje aquilo que mais faz falta é as pessoas viverem experiências, que as pessoas vivem pouco a vida e vivem numa correria total e nunca conseguem estar paradas para estar um pouco consigo mesmas. E então sempre que eu tenho a oportunidade de estar com pessoas à minha frente, esse é um dos meus focos, é proporcionar boas experiências. E foi por isso que, além de ser personal trainer, eu criei uma empresa que se chama Be Nature Portugal, que é também convívio com pessoas, mas direcionado muito ao outdoor, à natureza, a caminhadas, a levar o pessoal a conhecer sítios muito pouco explorados no país, inclusive, e ao mesmo tempo que os levo a caminhar, levo-os a ter, lá está, a experiência com várias atividades que crio, não sendo só uma caminhada, mas um momento de convívio e de que as pessoas se consigam conhecer um pouco mais elas próprias e conhecer um pouquinho mais dos outros também que estão envolvidos na nossa caminhada. Jorge, acho lindo, gosto imenso deste discurso, mas a vida não é tão boa para ti como tu és para os outros. Portanto, vamos abrir o jogo. Vamos abrir o jogo. E o que é que tens para nos contar? Olha, como vos disse, há 20 anos que estou no fitness, sempre fui muito dedicado a esta área, uma paixão tremenda. Aliás, sempre acreditei que nós devemos fazer aquilo que gostamos e nem sempre é possível. E nesse aspecto eu confesso que sou um felizardo. Mas ao longo deste caminho tive algumas pausas. Uma delas foi a minha saúde, que em termos descobri que por stress a nível de trabalho, que tenho uma doença autoimune que se chama espondilite anquilosante. E no meu caso foi muito difícil percebermos o que é que eu tinha. Então eu tive quase um ano da minha vida a sofrer com dores, quase não mexia, com exames, a fazer exames atrás de exames. Posso-vos dizer que durante pelo menos 3 meses eu só dormia quando o meu corpo desligava, porque havia tantas dores, sofria tanto com aquilo que só mesmo com o cansaço extremo é que o meu corpo desligava. E dormia ali 1 hora, eventualmente 2, e depois acordava novamente cheio de dores porque o corpo não dava. E este processo fez com que eu começasse a pensar na minha vida de forma diferente e tentar procurar outras soluções para conseguir viver, porque eu sou apaixonado pela vida. E por muito que custe, nós vamos ao buraco quando acontece uma coisa destas. Era mentira eu dizer-vos que não fui ao buraco e que não estive lá em baixo. Pá, é normal e não acredito que se acontecer isto a alguém que a pessoa não vá lá abaixo ao fundo. E depois eu agarro-me uma coisa que é, e falava com o Fábio há pouco, que era, eu penso sempre, há pessoas que estão tão piores do que eu posso estar muito mal, e estava no buraco, estava todo arruinado, eu não sabia o que é que havia de fazer à minha vida, e eu só pensava, eu tenho que dar a volta a isto, porque eu tenho que me mexer, a minha vida é mexer, a minha vida é proporcionar experiências e eu quero continuar a fazê-lo,
E na altura foi muito duro, porque tinha colegas que me diziam: pá, Jorge, se calhar é melhor começares à procura de outro trabalho, de outra coisa para fazeres, porque tu nunca mais vais ser a mesma coisa. E aquilo para mim era uma facada tremenda, tipo quando as pessoas às vezes estão a tentar ajudar-nos, a tentar, pá, vamos procurar outra solução, não percebem o que é que nós estamos a sofrer e ainda nos mandam mais para baixo, não é? E na verdade eu olhava para aquilo e dizia: pá, não, eu vou-te mostrar o contrário. Não sei como, não sei por que caminho é que eu vou fazer, mas eu vou arranjar estratégias para conseguir contornar. E uma das estratégias que eu fiz foi começar a trabalhar para dentro. Começar muito a trabalhar em meditação, em analisar muito o meu corpo, como é que o meu corpo está, como é que eu me estou a sentir e permitir-me sentir-me, que é algo que, uma vez mais, as pessoas hoje em dia não o fazem. E eu percebi que a forma como eu consegui progredir e evoluir na minha... Eu gosto de lhe chamar de minha amiga, não na minha doença, porque é uma amiga que me acompanha para a vida, e se eu ouvir como uma amiga consigo ter um processo melhor do que aquele processo de tipo, esta porcaria que está aqui, não é? E então aceitar isto, é uma amiga e vamos vivendo juntos. E agora perdi-me no meu discurso. Então, eu acho que, Tomás, nós estamos a ouvir o Jorge e claramente vamos ficar encantados com este discurso, mas o que eu percebi da condição que o Jorge tem é que se chama e que lhe gera muitas dores. Não sei se tu dominas a condição do Jorge, mas eu não sei, desconheço e acredito que algumas pessoas também não saibam. Queres-nos explicar muito em que é que consiste a tua condição, o que é que te origina e de que forma é que tens que aprender a viver com ela? Ok, chama-se espondilite anquilosante. Como eu disse no início, é uma doença do foro reumático, tá? É uma forma fácil de perceberem que doença é esta. Hoje em dia vê-se menos, mas aqueles velhotes que se vê que andam todos curvados para a frente e não conseguem subir o tronco, isso acontece porque as vértebras nesta doença começam a ficar soldadas e começam a ficar torcidas, ou seja, o nosso corpo começa a ficar pendido para a frente e não nos conseguimos endireitar porque elas soldam mesmo e não há forma de mexer. Felizmente, com a medicação correta, nós conseguimos fazer com que a doença ande um pouco para trás. Mas basicamente o que ela faz é isso, solda-nos tudo o que são articulações e dá imensas dores articulares, tudo o que são joelhos, tornozelos, a coluna é a base principal da doença, as ancas, tudo isso é muito, muito fustigado com esta doença. O que acontece é estilos de vida saudáveis, ou seja, eu mudei a minha alimentação, quando eu disse comecei a olhar para dentro, foi uma das coisas que eu tive de fazer também, foi sentir, perceber. Ainda me porto mal, toda a gente gosta de um doce, não é? Mas não na escala que era antes, tudo muito mais controlado, foco melhor, mais no tipo de alimentação que tenho. Há aqueles momentos em que se estiver mais cansado, mais estressado, eu hoje paro, não deixo que situações da vida me façam estressar demasiado. Procuro sempre estratégias de, ok, estou-me a chatear aqui, isto não faz sentido. Eu estar-me aqui a chatear porque sei que me vai prejudicar. E aprendi com esta doença isso, que é... Por vezes nós chateamos com imensas coisas que não fazem sentido nenhum. Tipo, vou-vos dar um exemplo básico. Vocês vão no trânsito e estão no trânsito há 2 horas e há um senhor que vem, aqueles os chicos espertos, que se querem meter à nossa frente. A maioria das pessoas o que é que faz? Apita, chama nomes ou acelera o carro para não o deixar passar. Eu olho, sorrio, deixo o senhor passar. Sempre. Não há ninguém que eu não deixe passar. Até porque percebi que o trânsito flui melhor se nós os deixarmos passar. E isto são coisas que me fazem descontrair. É a aceitação. Tipo, ok, e então já não stress com este tipo de situações. A nível de trabalho, eu tento levar tudo da melhor forma possível, também sem stresses. Às vezes há aqueles momentos mais stress, a preocupação do que é que temos de fazer. Eu trabalho com pessoas, adoro trabalhar com pessoas e quero ao máximo que a tarefa que vamos fazer, a atividade que vamos fazer, tenha sucesso. E isto as pessoas não percebem o stress que causa por trás. Tipo, as pessoas veem-me super feliz a animar o grupo, sempre com o grupo, mas a minha cabeça está a mil, não é? Porque eu estou a pensar, olhar, pá, se calhar ali o João não está muito feliz. O que é que terá aqui diferente? Ou que tipo de abordagem é que eu tenho que ter? E isto cria muito stress. Então, eu tento levar isto sempre da melhor forma possível. Respiro muitas vezes durante as atividades, respirar fundo. Ok, Jorge, está tudo bem, o pessoal está-se a divertir. Não está ainda como tu queres, mas se olhares bem, eles estão-se a divertir. E por vezes nós metemos a fasquia lá em cima e vamos muito atrás da perfeição. E eu hoje digo muito isto. Eu não acredito na perfeição. Eu acredito, ou seja, aquela perfeição standard que nos dão na vida, não é?
de uma relação perfeita. Eu não acredito que existe uma relação perfeita naquilo que as pessoas imaginam, o olhar, e eles são tão felizes, dão-se tão bem, são tão apaixonados. Isto é aquilo que nós vimos, mas toda a gente se chateia. E eu acredito que hoje em dia a perfeição está muito no... E para mim, a minha realidade, não é? A perfeição está no saber respeitar o outro. Seja numa relação de amizade, seja numa relação amorosa, que é... Pá, eu apaixono-me por uma pessoa pela forma como ela é. E quando, na verdade, nós estamos na relação, nós temos a tendência de mudar a pessoa, não é? Vais vestir isso porquê? A pessoa sempre se vestiu assim. E foi para ela se vestir assim que eu gostei dela. Foi para ela brincar com o brinco que eu gostei. E a gente temos tendência de tentar mudar. Então, isto foi uma das coisas que me fez a mim mudar muito na vida, foi, não há perfeição. Então, vou aceitar como é, vou tentar encarrilhar tudo no caminho que eu acredito que é o melhor para que estas pessoas tenham uma boa experiência. Digamos que começaste a desenvolver técnicas, não é? Que te permitem melhorar não só a tua vida, mas dos que te rodeiam. E passas essas técnicas para as pessoas com quem trabalhas, não é? As pessoas que te contratam para dar treinos. Não é só um treino físico, é um treino mental também. Para perceberem de que maneira é que podem ficar com um bem-estar pleno, não ser só a parte física. Sim, completamente. Vou dar um exemplo básico de drills que eu faço para que as pessoas se sintam. Porque quando tu estás contigo próprio, eu digo às pessoas, tu costumas estar contigo próprio. E tu olhas para mim e começas a rir, eu estou comigo próprio todos os dias. Mas na verdade, grande parte da população hoje em dia não está. É um bocadinho eu pedir-te, nós agora estamos muito longe, mas se tu te aproximares mais de mim e eu perguntar-te, tipo, o que é que te faz feliz neste momento? Tu vais-me dizer... Olha, fazer podcasts, um exemplo. Mas se eu me aproximar mais de ti, nós estivermos num contacto mais próximo um do outro, que por vezes até é constrangedor, e eu te perguntar, diz-me lá, o que é que te faz feliz? E tu, sem te aperceberes, vais começar a conversar comigo e vais começar a tirar do saco coisas que nem tu sabias que estão aí dentro. E isto é estar contigo próprio, neste caso em partilha. E eu faço drills deste género quando estou com pessoas na natureza, na B-Nature, porque eu sei que isto faz com que as pessoas se libertem e consigam viver mais a experiência que estão a ter naquele dia, naquele momento, e viver mais, inclusive, o sítio. Dou-vos um exemplo, eu levo-vos um sítio fantástico, maravilhoso, lindíssimo, com um pôr do sol espetacular, e vocês, se calhar, usufruem de um minuto do pôr do sol. Porque o resto do tempo estão agarrados ao telefone a tentar gravar aquele momento. E eu pergunto, viveste um momento? Sim, foi muito giro. Não, tu estiveste presente neste momento. E as pessoas não estão. Então é algo de, se vocês virem o meu slogan da B-Nature, eu digo, there's no Wi-Fi in the nature, but you're gonna find a better connection. Está muito relacionado com isto, é a relação com nós, com as pessoas, e a relação connosco próprios. Pegando um bocado nesse assunto das redes sociais e do quão consumidores somos neste momento delas, e dependentes até, faz-te confusão as pessoas olharem para o ecrã do telemóvel e não para o ecrã grande, né? para o planeta, Big Picture. Né? Para a Big Picture. Eu não me faz confusão, atenção. Eu por vezes eu digo, olha, aproveitem este momento agora para tirar umas fotos se quiserem, porque faz parte da vida hoje em dia nós partilharmos tudo o que fazemos e o que não fazemos. Mas tento muito procurar ir buscar estes drills, que são estes drills que te obrigam a sair do telemóvel. Eu quando digo, olha, para frente a alguém, tipo, olha, juntem-se os dois, virem-se os dois um para o outro. Agora façam aqui uma pausa. Só olhar nos olhos um do outro. Neste momento tu já desligaste o telefone. Nem te apercebes. Então, são pequenos drills e técnicas que fazem com que as pessoas nem se apercebam do telemóvel. É quase como se a necessidade de partilha fosse tão grande como se não partilhar, aquele momento não existiu. Exatamente. E pode não partilhar diretamente no Instagram, no Facebook, seja onde for, nem que seja. Gravar, eu sinto isso do que vejo também e tento combater muito isso na minha vida. Eu não preciso estar a gravar todos os segundos. Eu preciso de aproveitar para mim e guardo depois no telemóvel 1 ou 2 segundos de cada momento. Mas estar sempre agarrado e ter a necessidade de gravar 24 sobre 24 horas, acabas por não aproveitar tanto. Não é? Exatamente. Olha, andando aqui um bocadinho atrás neste discurso e pegando na espondilite, na minha amiga, quando entrou a pandemia, foi um momento em que a minha amiga teve muito comigo, porque eu tive muito tempo sozinho,
E deixei de trabalhar porque, como vocês sabem, os ginásios fecharam e nessa altura eu estava a trabalhar muito pouco com treino personalizado e 90% do meu trabalho eram aulas de grupo. Lá está, a experiência, as aulas de grupo é uma experiência muito maior, há mais gente, conseguirmos puxar aquela energia às pessoas. Então eu tive 2 anos sem trabalho. E nesses 2 anos eu perdi tudo o que tinha. Eu estava a juntar dinheiro para comprar casa, porque no ano antes da pandemia eu separei-me de uma relação muito longa, portanto eu não estava preparado. Então entrei num processo de preparar a minha vida, juntar dinheiro para comprar uma casa, e todo o dinheiro que eu juntei com a pandemia foi à vida, perdi tudo. E então comecei a pensar o que é que eu vou fazer à minha vida, porque só o fitness não me vai levar a lado nenhum e neste momento eu não sei o que é que vai ser, o que é que vai acontecer com isto tudo, não é? Nessa altura criei um projeto diferente de tartes fit. Comecei a vender tartes fit ao pessoal porque tinha que arranjar um sustento, uma forma de ganhar dinheiro. Um projeto muito giro que até poderia ter pernas para andar, mas não era o projeto que me enchia o coração. Ou seja, eu estava a dar uma boa experiência às pessoas na casa delas, quando elas provavam aquelas tartes maravilhosas, mas não estavam a ter aquela experiência que eu defendo, que é o mais saudável e é o contacto humano. E nessa altura, com a cabeça a mil, que tudo em água, não é? De ver que não tinha nada, fui fazer uma caminhada pela Fonte da Telha. Eu adoro aquela zona, aquelas arribas são mágicas. Eu já conheço aquilo há muitos anos. Eu desde criança que faço caminhadas, sempre fui muito ligado à natureza, mas eu próprio nunca me tinha apercebido do quanto ligado à natureza eu era, porque vivia a vida no dia a dia e quando havia alguma coisa menos boa na minha vida, lá ia eu para o meu retiro sem me aperceber o que é que andava a fazer. E então, quando a primeira vez que eu saí à rua na pandemia, fui fazer essa caminhada e foi aí que eu pensei, ok, tenho que criar algo novo, diferente para mim, mas que continue a criar experiências às pessoas. E por que não aliar a saúde, o exercício físico à natureza? E foi aí que eu criei o projeto da Be Nature, porque senti-me tão bem ali mesmo sozinho e pensei, pá, deve haver tanta gente que vai sentir a mesma sensação que eu. E aí desenvolvi o projeto muito por ver o quanto bem nos faz. E se vocês forem caminhar num sítio daqueles, ou qualquer sítio que seja bonito, que nos faça estar em paz, há uma sensação gigante de bem-estar que nos faz bem. Ok, eu acho que com esta ligação já percebemos como é que o porquê do fitness, porque é uma paixão tua, porque gostas do desporto, o porquê do projeto e o porquê desta ligação com as caminhadas. Achas que podemos considerar que a tua amiga eventualmente te mandou abaixo, mas também te salvou? Sim, olha, eu procuro sempre procurar o bom das coisas. Há aquele momento, como eu vos disse, de cair no poço e temos que ir lá e entre aspas, saborear aquele momento mau, mas depois procurar efetivamente ferramentas para subirmos. E eu desde o início, andando um bocadinho à frente e atrás, desde o início da pandemia que eu disse, e sempre que falava com pessoas eu dizia, pá, isto vai trazer muita coisa boa à sociedade. E eu pensei exatamente o mesmo na Spondylite, que foi, esta porcaria está-me a dar cabo da vida, porquê? Porquê é que isto me está a acontecer? Qual é a mensagem que o universo me está a querer dar que eu não estou a ver? E efetivamente foi mesmo isso. Ela fez-me abrandar a vida doida que eu levava. Para vocês terem noção, eu dava 31, 32 aulas por semana. Não sei se vocês já foram ao ginásio fazer uma aula de Body Attack ou Body Combat. Todas as aulas que eu dava eram cardio intenso. Eu não dava aulas, naquela altura, nenhuma aula que fosse de Mind and Body. Era tudo hardcore, muito hardcore. Se vocês fizerem um bocadinho as contas, dá para perceber que são 5, 4, 6 aulas por dia. Sempre. Faço uma aula dessas e está feita a semana, um mês, e super orgulhosa e à espera de resultados imediatos. Portanto, faço ideia. Tu e 90% da população. Exatamente. Infelizmente, não é? Sim, é verdade. E depois, pegando naquilo que eu vos disse, eu adoro proporcionar experiências às pessoas. E quando tu vais a uma aula minha, pode ser a minha 15ª aula do dia. Eu olho para ti, para os 10, 15, 20 pessoas que estão na minha aula e eu penso, estas pessoas vieram aqui à procura da experiência que eu lhes dou. Elas não têm culpa que eu tenha 10 aulas em cima do corpo. E eu esforço-me ao máximo para que isto aconteça. Agora, imaginem 30 aulas por semana. Isto é muito desgastante. É tudo menos saudável.
E na verdade ganhava dinheiro e depois estragava o dinheiro a fazer o quê? Fisioterapias, tratamentos para curar as lesões que vinham. E pá, isto não era nada bom, não é? Então as espondilitas dão muito neste processo. Foi primeiro a valorizar-me mais, porque eu não tinha noção do valor que eu tinha. E aquela pausa e o olhar para o mercado, ver, pá, foge, eu não tenho necessidade disto. E tenho mesmo que fazer algo diferente, mantendo aquilo que faço para me valorizar mais. A nível físico, a nível mental, e cuidar de mim, porque eu quero fazer isto durante muitos anos. A Teresa, desculpa interromper, a Teresa pôs aqui há bocado na brincadeira dos resultados imediatos. Portanto, fisicamente, o resultado imediato não é feito, psicologicamente, muito menos. Sentes que as pessoas que te procuram também pensam sempre, não, isto basta uma ou duas aulinhas e isto está despachado fisicamente e psicologicamente, ou têm noção que se calhar demora um bocadinho mais? Eu acho que grande parte da população não tem noção, mesmo. E eu sou muito sincero e muito honesto com toda a gente que me aparece à frente. E quando vêm pessoas mais obesas, que normalmente são pessoas que têm mais problemas com o querer o imediato, e normalmente grande parte das pessoas que são obesas têm algum transtorno na parte psicológica, e é preciso trabalhar isso. E é um trabalho muito forte que nós, personal trainers, temos que ter, e muitas vezes as pessoas não percebem que nós o temos, porque lá está o nosso trabalho é muito descontraído, muito divertido, brincamos, mas a verdade é que há uma responsabilidade muito grande, nós temos que trabalhar para levar essas pessoas. E sempre que essas pessoas me aparecem à frente, eu digo-lhes, vamos desmistificar isto, não há resultados rápidos. Se quiseres perder 5 quilos no mês, eu consigo, eu ajudo-te. Mas não é assim que eu trabalho, e sei que tu vais lesionar, o risco é muito grande de atingirmos esses resultados que tu queres. Na minha opinião, o meu conselho para ti, e é como eu gosto de trabalhar, é vamos levar isto devagar. Vamos perder 5 quilos em 6, 7 meses. Para cima e nunca para baixo. Se perderes em 5 ou em 4, espetacular. Mas eu gosto de meter a barreira para cima. E de preferência até nem falar em timings. Porque tu podes-me dizer, pá, já estou altamente motivado. E este mês vens, treinas e perdes 3 quilos ou 4. E acontece muitas vezes. O que acontece é que a pessoa no momento a seguir está toda feliz, e está fixe, está bom. Mas depois vêm os momentos emocionais que não estão bem, e chegam a casa e perdem-se na comida, chocolates, tudo e mais alguma coisa, e de repente começam a engordar mesmo a treinar. E quando nós vamos fazer avaliações físicas, eu olho e digo, pá, o que é que está a acontecer? O treino estava a correr bem. Portanto, o que é que está a acontecer lá em casa que não nos estás a dizer? Então, é bom as pessoas perceberem que não há resultados rápidos, e o que eu recomendo é, nem precisam treinar forte. Aquele treino, e eu vou levar uma grande tarefa, isto existe muito, e o personal trainer vai-me partir todo. Não tem que ser assim, pode ser, e é intenso. Normalmente é muito duro quando nós nunca treinamos e não estamos habituados àquela dor. Tipo, que vocês falam com uma pessoa que gosta de treinar, eu digo-vos, pá, hoje estou todo duro, tenho os rabos todo rebentado dos agachamentos que estive a fazer. E o pessoal fica, ai, foge, como é que tu és capaz? Pá, isto sabe-me bem. Eu gosto desta dor, pá, dói-me o peito, estive a treinar. Sabe bem, uma pessoa que não treina não gosta disto, odeia isto. E então por isso é que leva muito aquela coisa, e o PT do cabo de mim. Não é bem assim, mas é um processo que inicialmente tem que acontecer. E as pessoas precisam muito perceber isso, que é treinar para ser saudável e treinarmos com consistência. Ainda esta manhã falava com uma aluna e estava-lhe a dizer isso, que é, eu hoje em dia cada vez menos sou focado na imagem, que é aquilo que a maior parte das pessoas é, não é? Pá, vamos focar as pessoas na saúde. E felizmente eu tenho muita gente que vem treinar comigo à procura do físico, e hoje continua a treinar comigo porque dizem, pá, Jorge, eu sinto-me tão melhor hoje do que me sentia antes. E ainda não atingiram os resultados físicos que procuravam, mas já sentem a diferença, já não têm dores nas costas quando acordam, já se levantam e sentem um corpo muito mais móvel, sobem um lance de escadas e não estão cansadas. E isto é que as pessoas devem começar a olhar, e eu tento muito educar os meus clientes para este caminho, que é ser saudável, é prolongar a vida de uma forma tranquila, sem grandes riscos de lesão, para podermos treinar e viver de forma saudável muito mais tempo. Jorge, o mercado do fitness é altamente competitivo, cada vez mais aguerrido. Os PTs cada vez se definem mais com eu faço isto, mas também isto, e eventualmente domino esta arte. O Being Nature é o teu lugar ao sol, é o teu lugar de paz, é o teu lugar de... O meu projeto é este, se quiserem, venham comigo, são bem-vindos. E aqui não há concorrência, aqui é venham e desfrutem.
Olha, tocaste num ponto espetacular. Eu adoro esse ponto e menciono muitas vezes. Mesmo no mercado do fitness, para mim não há concorrência. Vocês não sei se têm noção, nós temos apenas 5% da população ativa. Há 95% em casa. Acham que se pode considerar que há aqui uma... Não há concorrência. Percebe? Na minha opinião, não há concorrência. A nível da B-Nature, sim, efetivamente é a minha praia, é a minha casa. E eu gosto de dizer, eu trabalho diferente. E ainda ontem uma cliente disse, pá Jorge, tens que vir a esta empresa que eles estão a fazer umas coisas muito giras. E eu olhei para ela e disse, olha, eu não quero saber. Não quero saber do trabalho deles, porque eu trabalho deles, eles vêm para a natureza, fazem os trilhos também. Eu trabalho para pessoas. Na natureza, sim, e o meu foco é fazer as pessoas viverem uma experiência. Jorge, e agora sem humildade, nem sem falta dela, mas vamos inverter aqui os papéis. O Jorge e o projeto B-Nature são únicos porque? Olha, somos únicos porque o nosso foco principal são as pessoas. É agarrar realmente em cada uma das pessoas que trabalha connosco, que vem caminhar connosco e tratá-la de forma única. É conhecer a pessoa um pouco mais do que ser só uma pessoa quando vai ter connosco, para vocês perceberem como é que nós funcionamos. Quando tu te inscreves numa caminhada, recebes o link de confirmação em como estás confirmada nessa caminhada. Depois 2-3 dias antes eu ligo para ti, vou tentar saber quem é que tu és, de onde é que tu vens, se já fizeste caminhadas, se não fizeste caminhadas, se és ativa, se fazes algum tipo de exercício físico. E desta forma eu estou a fazer uma triagem, estou a perceber se és uma pessoa indicada para aquela caminhada ou não. E se eu sentir que és uma pessoa sem experiência alguma, eu preparo esse mesmo trilho de forma diferente. Há trilhos que não dão, e se for um trilho que não dá, eu próprio te digo, olha, se calhar é melhor marcarmos outra caminhada para ti, porque esta caminhada vai ser muito difícil em alguns pontos e se calhar não vais ter a experiência que eu gostaria que tu tivesses. Então eu recomendo que tu vais fazer a caminhada A ou B, vais sentir uma ótima experiência, vais gostar porque o sítio é lindo, qualquer um dos sítios é espetacular, cada um com as suas componentes únicas, não é? E assim adaptamos logo a caminhada à pessoa, e a pessoa quando vai à caminhada que lhe foi recomendada, ela vai ficar feliz. Quando é caminhadas que dá, nós adaptamos logo essa própria caminhada à pessoa para que a pessoa vá, não seja desmarcada e viva essa experiência. Acho a ideia extraordinária. Conseguiste criar um negócio no nosso país, que promove o nosso país, que o mostra de forma pura e no terreno, que o adapta às pessoas. És um Jorge que já confessou ter perdido tudo, ou seja, ter estado numa relação longa, ter começado a vida do zero, na pandemia ter perdido tudo financeiramente. Consequentemente, isso devia ter feito com que tivesses ficado mais individualista, ou seja, ok, a partir de agora vou pelo menos cuidar um bocadinho mais de mim, ter a certeza que me falta, que não pode faltar dinheiro, mas foi-me confidenciado que se alguém chegar ao pé de ti e disser não tenho dinheiro, mas quero muito ter esta experiência, tu não vais recusar. Porquê que esse Jorge continua a existir e não ficou no passado com tudo o que já lhe aconteceu? A verdade é que toda a gente merece ter esta atenção e este cuidado. E eu acredito que uma pessoa dessas que vem e depois de vir viver essa experiência, é uma pessoa que eventualmente até vai viver com mais força do que tu, que até tens capacidade para pagar para ir. Ou seja, a pessoa não teve aquele miminho, de vir viver connosco esta experiência. A pessoa vai falar daquilo como nunca ninguém o fez. Atenção que eu não levo a pessoa porque eu sei que ela o vai fazer, eu levo porque genuinamente eu gosto de ajudar e sei que vou fazer a diferença na vida dessa pessoa, porque se ela não tem dinheiro, se não está bem, aquilo vai-lhe valer pela vida e ela vai sair dali e dizer, sentir que a vida dela não está perdida, porque aqueles momentos fazem-nos sentir que vale a pena viver e vale a pena estar cá. Falavas há bocado também do meio e como é que te relacionas com as pessoas antes delas próprias irem às tuas caminhadas. Foi alguém que te inspirou a fazer assim? Me lembraste do nada que é assim que deveria ser feito? É algo que eu sou... eu sempre fui inspirado pela vida, está bem? Eu não falei disto ainda neste podcast. Eu, quando tinha 14 anos, perdi um irmão, que era o meu melhor amigo. E hoje... Isto é um tema complicado, desculpem.
Hoje tudo o que faço é muito a pensar nele, que é, eu vou viver aquilo que ele não pôde viver e aquilo que ele gostava de viver. Então isto dá-me imensa força para fazer outras pessoas viverem estas experiências e quererem estar no terreno. E sou muito motivado por aqui, sabes? Quando tudo me pode falhar na vida, o que tinha falhado mais forte foi ter perdido o meu irmão. Obrigado por essa partilha, acima de tudo. E acho que é uma maneira de motivar e de percebermos que se calhar as coisas mais difíceis não são assim tão difíceis, não é? Yeah. Há sempre alguma coisa de bom. Conseguimos retirar alguma coisa de bom e mesmo com estas perdas aprendemos e motivamos para ajudar os outros. Para que os outros também percebam que a vida é boa, é para ser vivida. A vida é maravilhosa. Sério, eu já tive em momentos no buraco. Tive uma vez uma amiga que dizia, tipo, ela viu-me como muita gente não me vê. E acho que é um erro muito grande que nós cometemos, que é, as pessoas só nos veem quando nós estamos bem, não é? E essa minha amiga, quando ela me viu assim, ela disse, Jorge, o que é que se passa contigo? E eu, dizia mal da vida, tipo, esta porcaria tudo me acontece, porque e ela é uma das minhas melhores amigas, e ela dizia, realmente, Jorge, tu tens um anjinho muito pequenininho. E acho piada é ela dizer isto. E ela viu-me de tal estado que ela achava que eu iria para o lado contrário, que eu iria pensar em suicídio ou coisa do género. Eu lembro-me na altura, estava mesmo muito em baixo, eu pus-lhe a mão no ombro e disse-lhe, não há nada nesta vida que me faça pôr fim àquilo que eu mais gosto, que é viver. Jorge, o que é estar realmente no buraco? É duro, é muito duro, principalmente porque há aquele momento em que tu não consegues ir buscar as forças que tens para realmente começares a escalar e ir atrás daquilo que acreditas. É passar muitos dias a pensar, mas porquê eu? Porquê é que esta porcaria me aconteceu? Porquê é que tudo me acontece? Ou seja, os nossos pensamentos são sempre negativos. São sempre olhar para o mal que a vida é, para aquilo que custa. E é difícil muitas vezes, há alturas que estes buracos demoram mais tempo, não é? E por muito que alguém nos queira ajudar nestas fases, pelo menos comigo acontece, eu isolo-me muito. Eu quando estou mesmo mal, é muito difícil alguém me ver mal, porque eu não consigo lidar com aquela coisa de vá lá, isso já passa, está tudo bem. Não, tu não tens a minha dor. Tu não sabes o que é a minha dor. E é muito difícil nós partilharmos isto, as pessoas conseguirem aceitar ou conseguirem apoiar-nos. Elas querem muito ajudar, mas as palavras certas não saem, por muito certo que seja a palavra que a pessoa nos está a dar, naquele momento é uma palavra que não faz sentido, porque há uma revolta tão grande cá dentro que não quero ouvir ninguém, tipo, deixem-me da mão, tipo, esta porcaria que me está a acontecer outra vez, porque já não me aconteceu uma, nem duas, nem três, não é? Infelizmente. Eu acredito que explicar é duro, é muito duro estar no buraco, mas eu acredito que cada vez que eu saio do buraco venho muito mais forte. A maneira de sair desse buraco até é participar nas tuas caminhadas, se calhar. Completamente. Olha, felizmente por muitas vezes nós não sabemos como é que as pessoas estão, de onde é que as pessoas vêm. Eu tive uma rapariga uma vez que eu contactei, de onde é que ela vinha, de onde é que não vinha, uma conversa super tranquila, normalíssima, como toda a gente. Ela até fazia exercício físico, era da área do fitness. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, ela veio à caminhada, conhecia na caminhada depois, foi espetacular, ela divertiu-se imenso, adorou, fez vários posts sobre aquilo, elogiar imenso a caminhada. Eu fiquei, uau, ela viveu mesmo isto de uma forma que eu nem imaginei. Ela gostou mesmo. A verdade é que aqui há um mês e meio atrás, ela foi há um mês e meio, nós estamos eu fiz anos em fevereiro, portanto quase há um mês atrás, ela deu-me os parabéns e veio-me dizer, olha, tu não sabes, mas eu quero-te agradecer muito porque eu estava com uma depressão muito, muito grande e tu deste-me imensa força para eu voltar à vida, para eu querer viver e querer estar aqui outra vez. Tu não imaginas o quanto me ajudaste. E isto para mim vale tudo quando tenho pessoas assim. E nós não sabemos quem são as pessoas que estão à nossa frente. E uma vez mais isto leva-nos a outro caminho, que é, eu não trato bem as pessoas
para ser bonzinho, porque sou bonzinho. Eu trato bem as pessoas porque faz sentido. E é assim que eu gosto que me tratem a mim também. E às vezes temos estes tesouros que nos enchem o coração quando vimos que, pá, foge. Eu ajudei tanto esta pessoa que nem nunca imaginei estar a fazer isto. Porque quando eu estou a fazer, não estou a focar, vou-vos ajudar. Não, eu quero que vocês se divirtam, quero que vocês tenham boa experiência. Tudo o que vier a mais disto, pá, é bónus e eu vou ficar feliz. E é por isso que o Jorge tinha que vir aqui falar connosco. Exatamente, Jorge, que enorme privilégio. A mim já me ajudaste, ao Tomás certamente também. Sem dúvida, inspirador. E vais ajudar a muitas pessoas lá em casa. Tenho a certeza que enquanto nos estiveres, vamos sempre lembrar-te o quanto és merecedor desta vida, o quanto esta vida precisa de ti. E, portanto, para já estou muito curiosa com essas caminhadas. Portanto, vais contar com a minha inscrição, fica aqui a promessa, e vais contar com a minha presença. E obrigada por teres estado presente aqui hoje e obrigada por teres pertencido a este podcast. Obrigado, Jorge. Obrigado, eu. Ao pessoal que nos segue aí desse lado, é manterem ativos nas nossas redes, comentar, partilhar as notificações, escrever, redes sociais todas, as do Jorge também, Sim. Bnature. Bnature Portugal é o nome da página no Instagram. Exato, nós vamos escrever, não é? Sim, vamos diz. partilhar. Sim. Exatamente, Bnature Portugal. E bora combinar todos fazer uma caminhada. Olha, fica aqui, deal. Todos fazer uma caminhada. Vamos fazer uma Estou sempre entalado em coisa, agora vai fazer uma caminhada e nós também devíamos fazer uma caminhada todos. Portanto, eu acho que ir para o Jorge não vai nada toda! Vai, bora Jorge, obrigada. Vamos viver a experiência. Foi incrível. Obrigado, muito eu. Obrigada. Jorge. E até ao próximo Até ao próximo episódio.